deixar habilitar o sistema prontinho. Então, vamos começar a nossa live sobre capacitores em corrente contínua. Nesse caso, especificamente, descarga de capacitor. Então, o experimento foi montado para ter uma carga instantânea, vamos dizer assim, muito rápida, e uma descarga lenta, para que nós pudéssemos observar só o ciclo de descarga. E aí brincar com os cálculos, revisar monolog, MMQ com incerteza, e entender o que significa esse RC e tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Dúvidas? A minha dúvida era o que seria RCAC. Eu não sei se eu não prestei atenção no vídeo ou se eu não entendi muito bem quando você falou o que era. Tá, esse aqui é um RCDC, corrente contínua, corrente direta. O AC é corrente alternada. Tá? E porque o capacitor em corrente alternada, ele vai manifestar outros efeitos. Então, isso é o outro bloco, vamos dizer, a próxima temporada da disciplina. Por enquanto, nós estamos mexendo com corrente contínua. Então, o capacitor carrega e fica carregado. Você desliga a fonte, ele descarrega e fica descarregado. Liga a fonte, carrega de novo. Então, por enquanto, é RCDC, corrente, ou CC, né, corrente contínua. O RC tinha um significado também. Era resistência e corrente? Resistência e capacitância. Certo. É um circuito Obrigado. que tem um resistor e um capacitor em série. Então, é um circuito RC série em corrente contínua. Nós vamos ver na próxima temporada aí da disciplina o RC série em AC. Ah, tá. Então, o que o Vinícius pergunta aqui, ó, deixa eu recuperar aqui de novo. Qual o significado físico desse par R vezes C? Isso tudo bem, isso é uma pergunta interessante também. Tá. Então, vamos lá. Peraí, Pedro. Sim. Você poderia ter chegado a essa expressão de maneira muito mais simples. Mais simples não. Então, olha para a exponencial. Deixa eu só querer ver se consigo fazer uma coisa aqui. Peraí, deixa eu tentar compartilhar essa aqui. Estão vendo a tela branquinha aí? Sim, positivo. Então, vamos lá. I de T era igual a 1 e 0, que é o V sobre R, elevado a menos 1 sobre RC vezes T. Essa é a equação... Fiz alguma coisa que eu não sei nem como eu fiz. Tá bom, vamos de novo. Essa aqui é a equação... Rigorosamente tem um sinal negativo aqui, tá? Da correção do tempo. Então, vamos lá. Qual que é a unidade de RC? Olhando para isso aqui é fácil. Por quê? Porque, olha só, isso aqui é o expoente desse exponencial. Isso aqui é adimensional. E elevado a alguma coisa, esse alguma coisa não tem unidade. Por quê? Porque E elevado a alguma coisa é um número adimensional. Tá? Então, 1 sobre RC vezes T é adimensional. Se esse cara aqui é segundos, o outro obrigatoriamente tem que ser 1 sobre segundo. Portanto, a unidade de RC é segundos. Só pela estrutura matemática da equação. Certo. Tá? Vamos dizer, a regra é o seguinte: E elevado a alguma coisa é um número, é um fator numérico. Não tem unidade.
O T tem unidade. Portanto, o RC tem que cancelar essa unidade. Então, segundo por segundo, cancela aqui, ó, pronto, dá dimensional tudo, fechou bonitinho. Então, as equações, a unidade é fácil. A questão é, o que significa RC? Então, vamos ver matematicamente o que significa RC primeiro. Se eu tenho um gráfico de qualquer coisa, aí, no nosso caso aqui, igual a um valor e zero, elevado a menos alfa t, tá? No nosso caso aqui, o alfa é igual a 1 sobre RC. Tá? Como é que é essa curva de corrente por tempo? Se o alfa é muito grande, essa curva decai rapidamente. Ixi, tem que ir a zero aqui, tá? Vamos apagar isso aqui. Cadê? Então, se o alfa é muito grande, essa curva vem a zero rapidamente. Isso aqui é um alfa grande. Se o alfa é pequeno, essa curva decai lentamente. Se o alfa é zero, essa curva aqui é horizontal. Então, esse cara aqui, matematicamente, me fala quão rápido essa exponencial decai. Tá? Mas, por exemplo, alfa muito grande cai rapidamente, alfa muito pequeno cai lentamente. Então, vamos lá. Se alfa muito grande significa que o RC é muito pequeno. Alfa muito grande significa que... bom, que significa você sair de zero e chegar em zero? No nosso caso, significa descarregar o capacitor. Então, alfa me fala quão rápido, em princípio, o capacitor vai descarregar. Ou quão lento vai descarregar. Então, vamos pegar essa ideia agora e começar a brincar. Então, a unidade é tempo, sim. 1 sobre RC, o RC, que poderia ser ohm vezes Farad, que eu não sei o que significa, o Pedro já decifrou, é tempo, segundos. Ótimo. Tempo de quê? Eu sei que quanto maior o RC, maior esse produto, menor é aquele termo alfa, 1 sobre RC, mais lentamente decai a corrente. Mais lentamente descarrega o capacitor. É o tempo de descarga, né? Tem a ver com o tempo de descarga, não é o tempo de descarga. Ele é proporcional a ele. Isso. Inversamente proporcional. É um indicativo, vamos dizer assim. Tá? Faz sentido isso? Então, vamos ver antes. Então, pergunta clássica. Quanto tempo demora um capacitor para descarregar? O sintoma é a corrente é máxima, ela tende a zero. Quando ele descarregar, a corrente é zero. Então, quanto tempo demora para a corrente ser zero? Quanto tempo demora para um capacitor descarregar? Depende da capacitância também, né? Não exatamente. Porque não dá para a gente falar que para todos é 20 segundos, porque lá no vídeo deu 20 segundos. Ah, muito bem. Não é 20 segundos, mas eu tenho uma métrica própria de cada circuito RC. Sim. Qual que é a minha métrica? Qual que é a minha régua? RC. Vamos lá. Sim, são 20 RCs, né? Não, peraí. Quanto tempo demora para um capacitor descarregar? Ou quanto tempo demora para a corrente ser igual a zero? Se você pergunta para o matemático, infinito. Porque uma assíntota nunca toca o zero. Então, o matemático não vai chegar nunca na conclusão de que o capacitor está descarregado. Bom, então vamos perguntar para um físico experimental. Quanto tempo demora para um capacitor descarregar? Ele vai falar, bom, depende da minha sensibilidade instrumental. Eu vou considerar o descarregado quando eu não conseguir mais diferenciar
a minha menor medida do zero, quando ele está abaixo do meu limite experimental. Quando eu não conseguir medir mais, eu falo, olha, gente, não consigo medir, porque se isso aqui é zero ou não zero, já não sei. O meu instrumento não mede mais. Então o experimental fala, ó, não sei. Parou por aí. Ele vai esperar, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, coisa assim. E o engenheiro? Ele vai usar 5 RCs, que a gente tinha visto que ia ficar um número lá bem pequeno. 5 Não ia RZ? ser 0, mas ia ser 0,0083, se não me engano. Isso. 5 RC se ele tiver relaxado, senão ele considera 3 RC só. Tá? Porque depois de 3 RCs, o sistema cai, tem até uma continha que eu fiz aí em algum lugar, não fiz? Você fez nos vídeos lá. Tá, então, depois de 3 RC, ele cai para... Falta só 5% da corrente inicial. Caiu 95% já. Tá bom, pro engenheiro tá bom demais. Se ele esperar 5 RC, vai ser 99,3% já descarregado. Falta 0,7%. Então, repare que o RC é uma métrica geral para qualquer circuito RC. Só que tem circuitos RC que RC é muito grande. Então, esperar 5 RC pode ser 1 hora. Mas tem circuito RC que o RC é pequeno. E esperar 5 RC pode ser 1 segundo. Então, repara a função do RC. O RC é uma métrica temporal. É um tempo próprio do sistema. Se você esperar 5 RC segundos, o capacitor descarrega 99,3%. Ou carrega isso, depende de como você está fazendo. Nós estamos usando descarga por isso. Tá? A questão é, isso faz sentido? Vamos ver. Eu sei que RC grande demora muito tempo para descarregar. RC grande, aquele alfa 1 sobre RC é pequeno, decai lentamente, demora para descarregar. Vamos ver se faz sentido. O R vezes C pode ser grande porque o R é muito grande. Se o R é muito grande, o que acontece? A corrente é pequena. Corrente nada mais é do que, como falou as unidades ali do Pedro, carga por segundo. Então, muita resistência, pouca corrente, poucas cargas vão chegar no capacitor. Então ele também carregaria mais lentamente, né? Carregaria lentamente. E descarregaria, né, por consequência, né? Porque é o processo inverso. Sim, porque a corrente é pequena, porque o R é grande. E na situação oposta ia acontecer muito rápido. Peraí, vamos agora baixar a corrente e subir a capacitância para ter o mesmo valor de RC. Tá? Agora tem muita corrente. Mas o capacitor cresceu. Até você encher esse capacitor, vai demorar. Ou esvaziar. Por exemplo, você tem que descarregar um Jimny ou um caminhão. A quantidade de coisa que tem no Jimny é bem menor do que tem no caminhão. Então, se você tirar rapidamente do caminhão, você vai demorar muito tempo, porque tem muita coisa para descarregar. Enquanto o Jimny, você até pode ir mais lento, mas tem pouca coisa. Rapidamente você descarregou já. Tá? Então, vamos encher. Você quer encher um balde d'água. Então, você abre bem a torneira e espera ele encher de 20 litros d'água. A corrente é grande, a torneira está bem aberta. Mas o balde é grande também. Vai demorar muito. Então, é uma questão de compensação, né? Sim, agora você quer encher um copinho de café, 50 ml. Então, você abre um pouquinho a torneira e rapidamente já enche. Então, repara que não depende só da corrente, depende da capacidade do capacitor, que é a nossa capacitância. Tá? É o par, os dois tem que ser, o produto deles que tem que dar grande.
Tá? Então, muita corrente. Não, peraí, depende. Se o capacitor for grande, muita corrente vai demorar para carregar. É pouca corrente. Não, o capacitor é pequenininho. Rapidamente ele carrega. Também é rápido. Então, repara que carregar não é atingir tal quantidade de carga. É estabilizar o processo. É lotar o sistema. Mas um sistema pequeno lota muito rápido. O sistema grande lota lentamente. Demora mais. Então, são os dois termos que você tem que levar em... Então, por isso que é o par RC, não é nem R nem C, é a multiplicação, é esse fator dos dois que me dá a noção de quanto demora para carregar. É a minha métrica, vamos dizer assim, temporal, que eu vou esperar. Eu vou esperar tantos RCs. Isso pode ser rápido, pode ser lento, devido ao capacitor ou devido ao resistor. Tudo bem? Então, repara que tem uma interpretação física do que é R, do que é C, do que é RC e quanto tempo você vai esperar para que esse sistema vá carregar até você falar, cansei, chega. Isso pode ser 3 RC, pode ser 5 RC, pode ser 10 RC. Depende da sua paciência. Nesse experimento, nós fizemos, acho que 1 minuto e meio só. Não é isso? Deu o quê? Deu 5, 6 RCs. Chega, não aguentei mais, parou. Porque a partir lá de 5 microamperes, demorava muito e começava a aumentar muito. Alguém fez o cálculo aí, depois fala como é que foi, da incerteza experimental, já não valia a pena mais medir. Eu parei com 5 RC. E olha lá, chega. Por quê? Porque porque eu não consegui medir mais. Ficou difícil medir depois que chegou em 5 microamperes. Então, usei um critério, chega, não vou medir mais. Vou trabalhar com os dados até 1 minuto e pouco. Tá? Então, RC é um tempo que a gente chama característico do circuito RC. Não é o tempo para carregar. Não é o tempo para descarregar. Mas ele te dá uma noção de quão rápido isso acontece. Se você esperar 5 RC, você vai carregar 99,3%, ou vai descarregar 99,3%. Que é elevado a menos 5, tá? Aquela continha que eu faço. Então, é uma métrica própria daquele circuito RC. Tudo bem? Então, repara que é uma coisa interessante. Você pode achar que corre muito, mas na métrica dos corredores de 100 metros, nós somos bastante lerdos. Porque o piorzinho deles faz em 10 segundos. Pô, eu faço em 30 segundos aquela 100 metros. Então é um outro sistema, com outra condição, com outro preparo, óbvio. Mas ser lento lá não é igual ser lento numa prova de 400 ou numa maratona. Então são métricas diferentes. Tem coisas próprias diferentes. Então o RC, esse conjunto fala quão rápido acontece a coisa. E o circuito fala quanto vale esse RC. Então por isso que a gente fala que é o tempo característico. Não é o tempo de carregar, não é o tempo de descarregar. Mas é um indicador de quão rápido as coisas acontecem. Tudo bem? E isso vocês podem ver no gráfico. Se a cada RC segundos o sistema que está na corrente I passa para I, ou I0, sei lá, sobre E, depois de um outro RC, ele passa de 0 para I sobre E ao quadrado. Depois 3, IR ao cubo. E assim vai. Se vocês têm um gráfico e sabem que o RC é 20, você tem a corrente de tempo igual a 0. Depois de 20 segundos, qual que é a corrente? Deveria ser a corrente inicial dividido por E. Depois de outros 20 segundos, essa corrente dividido por E de novo. A cada 20 segundos cai de E, um sobre E, um sobre E, um sobre E. Então vocês conseguem até acompanhar no gráfico de vocês
se o ponto, o RC igual a 1, RC 2, talvez o 3, está acompanhando essa lógica. Tá? Ou o seguinte, você sabe o zero, divide por E, vai até a curva, vê qual que é o tempo, deveria dar o RC. Então você consegue, olhando para a curva I por T, saber qual que é o RC, dessa forma. Por que 1 sobre E? Porque deduzimos tudo para E elevado a alguma coisa, tá? Se fosse 10 elevado a alguma coisa, a cada RC, ele cairia de 10 vezes. Mas a base E é mais própria das continhas de LN, das equações diferenciais e tudo mais. Mais comum. Tudo bem? Beleza. Então, repara que o gráfico já só bate o olho assim, pega o zero sobre E, já tem o RC. Aí depois você vai fazer botar um monologue, que vai dar uma reta, e daí você vai tirar um RC mais bonito, né? Mais chique. E se fizer o MQ, mais bonito ainda. Vai não só calcular o RC, como a incerteza do RC. Mas para calcular a incerteza do RC, a gente vai ter que isolar RC, né? Sim, você vai ter RC igual a um número com incerteza. Mas o R tem incerteza, não tem? Eu dei lá em algum lugar. 989. Você deu, é 5%, se não me engano. Tá, então. Isso era a tolerância, 5%. Deve ser menos que, eu acho que eu dei incerteza experimental, ó, aqui eu tenho marcado aqui, não sei se é isso, 989, mais ou menos 7 kΩ. Dá 0,8%. Porque tolerância é outra grandeza. Lembram? Tolerância... Sim, é que eu não lembro se deu. É porque eu fui anotando as coisas, só que não. Deixa eu. Eu vou procurar aqui, eu falo. Tá, eu acho que eu te dei incerteza já. Então você tem o RC do MQ vai dar 20 mais, eu vou chutar, 20,0 mais ou menos 0,1. Divide por R, você vai ter o C com incerteza. Aí que chique. O Excel não faz isso. O cálculo do LibreOffice não faz isso. Talvez aquele outro lá que ele falou, como é que chama? QT-cálculo, QT-plot. Ele faz, eu não sei, diz que faz. O Word faz. Vocês também fazem. Pronto. Quanto que é a incerteza mesmo? Porque eu não acabei não anotando aqui. O R. Eu acho que é 989, mais ou menos 7 kΩ. É porque o R a gente não vai usar na equação, né? Pelo menos não diretamente. Você tem o RC vale tanto, você precisa dividir por R. Ao dividir por R, você precisa de incerteza. Não, mas por que a gente vai dividir por R? Porque o par RC é 20. E quanto vale o C? Ah, tá. Que é o que eu quero saber. Ah, tá. A Vai capacitância, no caso, né? Porque a capacitância. Que tem que dar em torno de 20 microfarad. Essa que vai ser a resposta. Tá? Que mais? Outra coisa importante, a posição do microamperímetro. Percebeu que se ele sair de lá, ele pode dar problema? Isso daí eu percebi porque você deixou bem claro que a corrente ia ficar muito grande do outro lado para uma resistência não tão alta. A carga foi feita com um fio. Sim, o fio tem meio que resistência zero, né? Isso, então a corrente vai ser muito alta. Aí vai acabar passando do limite lá do amperímetro e ele vai queimar. Por isso que eu coloquei ele no ramo que está desligado durante a carga. E aí está protegido. Então, se eu colocasse ele, insere ali capacitor e amperímetro, na carga ele ia queimar. Na descarga eu não ia ver mais nada. Então, o que eu fiz no experimento? Eu sacrifiquei o ciclo de carga, não medi a carga, para me dedicar somente à descarga. Podia ter feito ao contrário, tá? Optei por um e não outro. Poderia ter feito a carga lenta e a descarga rápida. Também daria as mesmas coisas, mesmo fenômeno.
Só que aí ia ser invertido, né, o gráfico. Ia ser um gráfico crescente. Ia ser o gráfico crescente. Ele ia começar do zero, ele ia ter uma assíntota aqui no máximo. Aí ele ia subir até V e até I, né, no caso. Isso. Repara, o V ia sair de zero e ia parar em V0. O I Sim. ia sair do máximo e ia tender a zero. Isso. Do mesmo, o I não ia mudar. Quer dizer, a diferença da carga e descarga é que na descarga a gente coloca como negativo. Por quê? Está aqui o capacitor. Na carga, a corrente vem, vamos dizer assim, de cima para baixo. Vou chamar isso de positivo. Na descarga é o contrário. Então é o contrário de positivo. Só por isso. Então o negativo não tem nenhuma conotação, né, de ruim, de bom, não. Eu carreguei num sentido, descarreguei no outro sentido. Quem é positivo ou negativo, você que escolhe. É um sentido e o antissentido. Pronto. Se você não quer positivo ou negativo, foi mal. Então, esse menos significa hora é de cima para baixo, hora é de baixo para cima. Hora é entrando aqui nessa placa do capacitor, hora é saindo dela. Esse menos só tem isso. Então, como eu estou interessado no experimento no RC, eu trabalhei em módulo de corrente, valor absoluto. Então, não fez muita diferença ainda. Outra coisa que eu fiz aqui também foi tentar fazer o experimento sem estresse. Liguei o cronômetro, comecei a filmar, deixei o capacitor carregando, depois que eu fui descarregar. Estresse zero, bem tranquilo. Porque quando eu coloquei para descarregar, eu vi o ponteiro começar a mexer. Então, eu falei, ó, quando começa a mexer, eu paro o vídeo e falo, isso aqui esse tempo aqui é o meu novo zero. E aí eu subtraí de tudo. Tá? Poderia fazer aquele esquema. Botar para descarregar e ligar o cronômetro ao mesmo tempo. Se eu tiver coordenação, também vale. Então, tanto faz fazer de uma vez só ou fazer lentamente, depois descontar. E dá para brincar, cada um tem um estilo diferente. Tá, então dá para fazer isso. E outra coisa, a primeira corrente que eu sugeri medir foi de 20 microamperes, não é isso? Aqui. 20 microamperes. Foi. Mas quando eu comecei a descarregar, a corrente era 25, 24 microamperes. Pô, então por que eu não comecei com 24, 25? Porque ela podia ser bem maior ali, só que ele só mostra até 25. Ou, lembra ainda, se eu colocasse fonte de 25 volts e um resistor perfeito de 1 mega ohm, a corrente inicial seria 25 microamperes. 25 por 1 mega, tá? Mas vamos lá. Quando eu coloco o fio para descarregar, o ponteiro que está no zero, ele tem que subir até o 25 para falar, chegou no 25. Mas quando o ponteiro chega lá, já passou alguns segundos. Ou alguns 10 frações de segundo. Então ele nunca vai chegar no 25. Porque quando ele chega lá, já não é zero, já passou o tempo. Então ele começa no 24,5, por exemplo. Então eu vou perder o tempo zero. Zacarias, mas só mais uma coisa. Você falou que a gente vai usar a resistência do resistor para a gente calcular do capacitor, né? Dividindo ali RC por R. Isso. Nesse caso, a gente vai ter que usar aquela fórmula normal para calcular? Tem certeza ou não? Como é uma divisão, você até faz de cabeça. De cabeça não, pode usar na tabelinha. Porque só tem 2 termos, uma divisão. Que vai ser o valor de capacitância vezes a raiz ali, né, do R, U, né, o R dividido por R ao quadrado. Vai ser RC sobre R, raiz quadrada da incerteza de RC sobre RC ao quadrado, mais incerteza de R sobre R ao quadrado.
Sim, é porque você não deu a incerteza do capacitor, na verdade, capacitância. Não, você vai descobrir. Do par RC, você descobre, no MQ com certeza. Você vai dividir Tá. RC por R. O RC você conhece, o valor com certeza. O R também. Quando você divide, você tira o C com certeza. Sim. Tá? Então é uma divisão. Pode fazer. Divisão, a gente sai de cabeça a resposta. Mas se quiser derivar, pode derivar também. Não tem nada de. Vai chegar na fórmula normal. É que no final vai dar igual, né? Sim. Tá igual. Como eu prefiro, se eu sei aquela fórmula geral, eu uso ela, derivo ela. Então, nem é mais fácil, às vezes, do que ficar decorando de divisão, multiplicação. Bom, se bem que na prática você vai aprendendo já isso aí. Tanto usar. Mas a lógica é a mesma. Sempre usa aquela equação geratriz que a gente chama, que gera todas as incertezas. Dada uma função, ela calcula a incerteza. Considerando variáveis não correlacionadas. É o nosso padrão aqui. Certo? O que mais? Tá tão fácil assim isso aí? Não é difícil, não. Algo mais, gente? Podemos encerrar por aqui? Posso interpretar o silêncio como sim? Sim. Então agora Aí sim. eu vou lá, quebro o silêncio e falo sim. Agora virou uma redundância. Então, deixa eu desligar aqui, pessoal. Então, deixa eu fechar a nossa live aqui de hoje. Stop. Pronto. Então, chega por hoje.